Fala, galerinha da Super Ensino! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alderlan Guzmão da Super Disciplina de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o evolucionismo. Quem nunca teve a curiosidade em saber como surgiu a espécie humana? Essa dúvida que aflige a humanidade há bastante tempo já teve diferentes respostas, cada uma de acordo com a cultura e a época estudada. Mas na aula de hoje, nós vamos responder a essa questão através dos olhos da ciência. Todos prontos? Então, vamos lá para mais uma viagem através do universo da história. Antes de iniciarmos nossa aula, superaluno, é muito importante destacar que, para se fazer qualquer tipo de afirmação, os cientistas buscam evidências que comprovem que suas teorias são verdadeiras. Ao tratar sobre a origem das espécies, muitos cientistas buscam confirmar suas ideias a partir dos estudos desenvolvidos. Quando refletimos sobre o assunto, costumamos pensar automaticamente em Charles Darwin. O que poucos sabem é que Alfred Russel Wallace foi co-descobridor da teoria da evolução. Ele e Darwin trabalharam suas pesquisas de forma independente, tentando entender como a evolução ocorria. Agora você deve estar pensando, mas professor, a evolução já existia em 1830? Sim, a evolução já existia em 1830. Contudo, eles não entendiam como esse processo ocorria. Em 1858, Wallace escreveu uma carta para Darwin com um resumo de sua pesquisa. A partir disso, Darwin, em parceria com Wallace, publicaram em uma revista de Londres o estudo chamado de Sobre a tendência das espécies formarem variedades e sobre a perpetuação das variedades e espécies por meio da seleção natural. Essa foi a primeira explicação baseada em evidências e provas de como a evolução acontecia. Agora você deve estar curioso para saber como eles chegaram a essa conclusão, não é mesmo? Pois bem, vamos iniciar falando sobre Charles Darwin. De acordo com sua biografia, tudo começou em 1831 a bordo do veleiro HMS Beagle, que partiu de Plymouth, na Inglaterra, rumo ao hemisfério sul. Darwin passou 5 anos nessa expedição e voltou com vários exemplares de seres vivos, ilustrações e fósseis. Esses fósseis deram a Darwin as primeiras pistas sobre a evolução, pois ele percebeu uma semelhança entre esses animais já extintos e espécies ainda presentes em nosso ecossistema. Assim, o jovem Darwin, recém-formado e com apenas 22 anos, pôde estudar e comparar diferentes espécies de animais de várias partes do mundo. Suas descobertas são resultados de um longo processo que durou 20 anos, que incluiu vários experimentos que refinaram sua pesquisa e uma viagem extensa pelos 5 continentes. No caso de Wallace, que também compartilhava das mesmas ideias de Darwin, suas pesquisas foram realizadas durante as viagens que fez para o Brasil e para o arquipélago malaio, situado entre o continente do Sudeste Asiático e a Austrália, entre os anos de 1848 e 1852, para explicar como ocorreria a evolução dos seres vivos. Durante a viagem, ele estudava plantas e animais. Reunindo as pesquisas de Wallace e de outros estudiosos sobre o tema, Darwin publica em 1859 o livro A Origem das Espécies. Nesse livro, ele apresenta um amplo estudo sobre a formação, a evolução e a extinção das espécies. Para ele, todas as espécies possuem um ancestral em comum, e os seres que melhor se adaptarem às mudanças do ambiente, possuindo melhores condições físicas para competirem pelos recursos naturais, sobreviveriam e se multiplicariam. Darwin denominou esse processo como seleção natural. Anos depois, ele publicou o livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Nesse livro, ele aplica sua teoria da evolução aos seres humanos. Para ele, tanto os homens como os grandes macacos teriam descendido de um ancestral em comum. Mas espera lá, professor. Darwin está dizendo que nós somos descendentes dos primatas, como alguns dizem por aí? Não, superalunos. Darwin não acreditava que uma espécie descende da outra, e sim
que humanos e macacos descendem do mesmo ancestral. Portanto, vamos tomar cuidado para não confundir as coisas e espalhar essa grande desinformação tão comum entre as pessoas. Então, superalunos, essa foi a nossa aula sobre evolucionismo. Continue acessando nossos próximos conteúdos, não esqueça de fazer os exercícios, seguir nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa programação aqui na Super Ensino. Tchau, tchau e até a próxima!